Uma das melhores coisas é superar desapontamentos, não é verdade? Expectativas frustradas, porque isso nos entristece. Aqui no Salmo 22:5, o salmista nos diz o seguinte: clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. O único que não nos decepcionará será Deus. Não nos iludamos. A pessoa mais próxima de nós, aquela que diz que nos ama, ela nos decepcionará um dia. Nós também decepcionaremos as pessoas. Nós também somos falhos porque somos humanos. Nós não conseguimos atender o grau de expectativas que as pessoas têm em relação a nós. Sabe, ainda que sejam pessoas maduras que estejam à nossa volta, um dia elas podem estar mais fragilizadas. E aí elas vão querer mais do que nós podemos dar naquele momento, do que nós podemos perceber que elas precisam. Isso em todos os relacionamentos. Filho para pai, pai para filho, marido, mulher. Isso acontece frequentemente. Então nós temos que ter maturidade suficiente para saber que o único que não falhará conosco é o nosso Deus, é o Espírito Santo. Estará do nosso lado sempre. E perdoar as outras pessoas. Entender que elas são humanas e que elas são falhas. Eu não vou negar para você, eu demorei muito nesse aprendizado. Sabe? Mas eu só consegui esse aprendizado para valer a partir do momento que eu realmente passei a ter um relacionamento mais profundo com Deus, mais maduro. Porque aí eu comecei a buscar em Deus toda a minha alegria. Todos os dias eu repito, a alegria do Senhor é a minha força. Vou para o espelho, me olho e digo, Marisa, você é maravilhosa e eu te amo. Deus habita em você. Olha, a Bíblia fala que o que nós devemos aos outros, a nossa única dívida para com o outro é o amor. Mas sempre vamos procurar fazer a nossa parte e não cobrar do outro que ele seja para nós aquilo que Deus, nós não estamos permitindo que Deus seja. Porque nós precisamos permitir que Deus seja para nós aquilo que Ele realmente quer ser. Mas nós é que temos que permitir. Nós temos que dar abertura, temos que dar tempo, temos que estar nesse relacionamento com Deus. Para realmente termos dele o que nós precisamos. Para não sofrermos constantemente por frustrações, expectativas frustradas. E outra coisa, meu amado, as pessoas muitas vezes estão fazendo, mas elas estão fazendo o que elas podem. Elas não conseguem ir além. Ninguém pode dar o que não tem, sabe? E cada um está no nível. E aí? Agora quem pode, volto a falar, nos dar tudo e muito mais é Deus. Ele sim pode nos dar. É depender dele. E quando nós formos para as pessoas isso que nós queremos que elas sejam para nós, olha, nós na verdade não vamos depender, estaremos felizes. Porque dar é muito melhor do que receber. O nosso cérebro, cientificamente falando, a neurociência fala, as neurociências, que o nosso cérebro foi programado quando nós somos empáticos, né? Conseguimos nos colocar no lugar do outro, quando nós somos gratos, quando nós somos solidários. Há uma produção hormonal de felicidade, de endorfina, aumenta a produção. Então nós somos feitos para nos doar, não para ficar cobrando do outro, esperando que o outro seja a nossa fonte de felicidade. Enquanto nós estivermos fazendo isso, nós seremos escravos. Escravos de uma mente que está pensando erroneamente. Uma mente que não está sendo estruturada por aquilo que Deus diz. Meu povo perece, meu povo sofre porque lhe falta entendimento. Mas por que falta? Porque não busca, porque está lá na Bíblia. É preciso buscar. É preciso gastar tempo estudando, é preciso gastar tempo para crescer emocionalmente, sabe? E como eu sempre digo, tem materiais maravilhosos na própria mídia, na internet, sabe?
A graça tem sido derramada, como sempre, em abundância. Nós podemos nos conhecer, nós podemos admitir, sabe? Mas a preguiça tem que ficar longe, tá? Postergar, eu já falei isso num vídeo, sabe? Procrastinar, né? Deixar para depois e ficar nessa coisa, nesse joguinho nos relacionamentos. Nós vamos ser infelizes, sabe? E aí, no final? Olha, nós adquirimos tal maturidade que nós passamos aquelas pessoas que até nos maltratam. Nós passamos a sentir empatia mesmo. Eu não gosto de falar pena, não, porque pena é muito ruim, né? Mas ver que aquela pessoa, ela é infeliz. A gente consegue chegar nesse nível de ser solidário porque o outro é infeliz. Se ele mesmo não consegue se fazer feliz, não encontra contentamento com a presença dele, imagina. É complicado, não é? Outra coisa que nós precisamos, vai nos fazer bem refletir, é o que está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 8, que nos diz o seguinte: não se alegre com meu fracasso, meu inimigo. Mesmo que caia, eu me levantarei novamente. Se tiver de viver na escuridão, o Senhor mesmo será a minha luz. É quando nós fazemos escolhas erradas, quando nós fracassamos. É o convívio com nós mesmos. É a nossa autoaceitação pelas nossas falhas, pela nossa humanidade. A própria Bíblia está dizendo. Deus nos ajudará. Deus, ele é maravilhoso. Sabe, eu falo assim, Deus, quando eu cometo um erro, quando eu sei, mas ainda assim eu vou lá e cometo, ele não solta da minha mão. Ele me ajuda. Eu falo, não mereço, Senhor. E ele tá ali comigo, sabe? Eu falo, que amor é esse? Que vergonha, que constrangimento que eu sinto por Deus estar ali, permanecer ali. Sabe? Esse Deus, ele é tremendo. E é com todos. Basta que nos aproximemos dele. E ele continua dizendo, no versículo 9, eu serei paciente enquanto o Senhor, ele diz que me castiga, porque pequei contra ele. Depois disso, ele me defenderá contra os meus inimigos e os castigará por todo o mal que fizeram. Ai, me lembro de Jó, né? Jó, nossa Deus, os amigos de Jó apedrejaram Jó. E depois Jó teve que orar por eles. Só teve um que foi mais sensato. Os demais, e Deus falou, você vai ter que orar pelos seus amigos para que eles sejam perdoados. Porque é muito fácil a gente julgar, né? A gente se colocar no lugar do outro é muito difícil. Porque ninguém sabe. Por mais que você, sabe, a nós mesmos falta-nos nos conhecer mais profundamente. Nós nos perdemos às vezes. Como é que nós vamos dizer que nós conhecemos a dinâmica do outro completamente? Os medos, as feridas, as cicatrizes, as conexões aqui dos neurônios que ligam, sabe? Ficam ligadas às sinapses neurais de histórias, de históricos. Nós não sabemos, sabe? Só Deus que pode nos revelar, nos mostrar. Sabe, eu me vi nessa luta nos 3 últimos anos que eu convivi com meu pai. Eu não tinha ainda convivido com ele. Ele era muito ausente. E com a doença, com a limitação, né? Eu ficava observando meu pai. Eu lamento porque ele não ouvia direito. Então, conversar com ele era muito complicado, sabe? Eu falava assim, tanta coisa eu queria saber dele, né? Que não deu tempo, né? Foi tudo tão rápido. Dele me contar, quanta coisa eu queria saber. E a gente perde, sabe? Eu sei muitas coisas por outras tias, familiares que eu convivi. Mas ele mesmo estava ouvindo muito mal, então mal podia conversar. A gente brincava, jogava dominó, jogava muito baralho com ele, né? Tadinho, ele se atrapalhava todo. Ele já não estava aquela fera. Eu perdia de propósito para ele ganhar, sabe? Para que ele ficasse feliz. Mas é o mundo do outro, né? Então nós precisamos realmente saber, e para isso é preciso amar. Superar os desapontamentos, né?
Eu me lembro no hospital, ele já estava sentadinho, né? Aí ele falou com minha irmã, ela é muito chata, mas ela cuida de mim direitinho. Mas cuida mesmo. Ai, que bom, porque ele se sente assim amado, né? Cuidado. Mas eu era chato porque eu vigiava ele, né? Não podia açúcar. Ele ia lá, pegava açúcar escondido. Comia tudo que não podia, né? Nosso Deus, até que eu descobri o problema que ele tava para dar o medicamento a ele, ele botava a geladeira abaixo. Tudo que ele não podia comer, ele comia. E ele tinha síndrome do intestino curto, aí evacuava na roupa, não queria usar fralda. Nossa, tinha dia que eu chorava, meu Deus do céu. Foram 3 anos para mim, de exercício, sabe? De amor mesmo, sabe? Eu pedia todos os dias a Deus. Mas a vida nos ensina, Deus permite que nós aprendamos a amar mais. Oremos, meus amados. Deus santo, amado, querido, aquele que nos abraça, aquele que nos alimenta, aquele que nos coloca no colo, aquele que, mesmo quando nós erramos, vai lá, nos levanta, lava o nosso machucado, põe remédio. E quantas vezes nós nos machucamos te ferindo também? E o Senhor não leva em conta a sua ferida, só a nossa, Senhor. Muito obrigada por tão grande amor. Continua conosco, nos ajudando a crescer, a amadurecer, a crescer espiritualmente, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a avançar como Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada por você acessar o vídeo. Opa, de vez em quando eu faço um saculejo aqui, né? Teve um vídeo que o negócio até caiu aqui. Obrigada pela sua paciência. Obrigada por acessar, por curtir, apertar o dedinho, por compartilhar para que o algoritmo reconheça e mande o vídeo para além, para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, né? Tem alguém esperando ouvir dos meus lábios, vai entender do jeito que eu falo. Não é assim? A gente se identifica? Então, mas tem que andar, o vídeo tem que andar. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Para que, mais uma vez, o algoritmo distribua. Ele só distribui, tem toda uma matemática, uma lógica por trás disso aí. Que a gente que não faz vídeo não sabe, mas a gente que faz sabe como é que esse negócio funciona, sabe? Não é brincadeira, não. Fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.